Bom dia. Eu gostaria de começar esse nosso curso de como adestrar o leão do imposto de renda, te falando assim, como adestrar? Quando a gente pensa assim, como assim adestrar um leão, ainda mais o leão do imposto de renda, eu acredito que pela minha experiência, adestrar o leão do imposto de renda seria como que a melhor forma de eu fazer isso? Através do meu conhecimento, através de todo o aprendizado que eu tive e fazer e seguir a legislação à risca. Eu acredito também que se você faz todos os passos, se você obedece o que está ali dentro do que a Receita Federal te pede, se você segue a legislação, se você faz os passo a passo, você vai ter o melhor resultado. E por acreditar nisso, eu desenvolvi esse treinamento para que você também ganhe essa experiência, para que você também tenha ferramentas para resolver o imposto de renda do seu cliente. O seu cliente chega para você totalmente assim, desprovido de conhecimento. E você é o esperto, você é o expert, você é quem tem a bagagem, é você que tem todos os ensinamentos. Então você é a melhor pessoa ali para indicar. E como que você vai ser a melhor pessoa se você não tem os conhecimentos necessários? Ele vai te perguntar várias coisas, você não vai saber dizer, você vai ter dúvidas e vai passar assim, uma insegurança. E quando você passa essa insegurança, esse cliente ele vai ficar meio frustrado, vai ficar pensando assim, nossa, eu procurei uma profissional aqui para poder me atender, achando que ela ia resolver meus problemas e sair de lá com muito mais dúvida. E esse treinamento é justamente para que você não fique com essas dúvidas. Isso aqui foi desenvolvido para que você realmente tenha a clareza do que você está fazendo. E é uma ferramenta de consulta que vai estar disponível para você o tempo todo. Então, para a gente começar, eu gostaria de começar falando com você da primeira parte que eu acredito assim que é um dos pontos fundamentais, que é a hora da entrevista que eu vou fazer com o cliente. A hora que ele chega para mim e fala assim, eu preciso fazer a minha declaração de imposto de renda e eu tenho várias dúvidas, e você faz ou não? Antes de você responder, fala assim, eu preciso fazer algumas perguntas. Você tem disponibilidade de tempo ou você me mande aqui as perguntas que eu vou te fazer, a resposta, para que eu consiga dar para você todas as informações que forem pertinentes e que você entenda que faça sentido para que você saiba se você precisa ou não declarar. Então, eu criei um checklist para que a gente consiga ter um norte, para que a gente dê início a essa rotina dessa entrevista e vai estar disponível aqui para vocês nessa aula, nessa página aqui de membros. E a partir das perguntinhas que estão aí, vocês já irão te guiar para que você consiga dar as respostas para ele. Então, vamos lá. Deixa eu te uma das primeiras perguntas que são importantes ali para você atendê-lo, para poder falar com ele, seria as perguntas básicas, né? Qual o valor dos seus rendimentos? Você está com o seu informe de rendimentos aí em mãos? Se ele falar para você, não estou, não estou, eu falo, então, eu preciso dessa informação, que é a partir daí, que é a primeira base que eu vou ter para me saber se você é necessário fazer essa declaração ou qual que é o seu intuito, né, de estar fazendo essa declaração de imposto de renda. Então, você precisa ter em mãos, precisa pedir para o seu cliente os documentos pessoais dele. Você vai pedir o nome, vai pedir o CPF, vai pedir o título de eleitor, data de nascimento e informações básicas ali do Estado Civil. Por que saber do Estado Civil? Para saber se ele que vai declarar o cônjuge ou não. Se esse cônjuge, eles já vivem há algum tempo juntos, se eles são casados de fato ou não, qual que é a melhor forma que ele quer fazer essa declaração, em conjunto ou não. Você também consegue definir através deste momento informações que você pode auxiliar ele no planejamento tributário. Por exemplo, se ele é casado e é produtor rural, tem alternativas para que um cônjuge declare, o outro cônjuge também. Então, é uma pergunta que ele tem que responder para você, que realmente também vai fazer muita diferença nessa hora. Outra perguntinha que você vai fazer para ele e pedir as informações, diante das informações de rendimentos, você quer que a sua conta bancária seja de restituição? Qual delas que é suas contas? Qual que é o número dela? Se você tiver que pagar no final das contas, quais as cotas, quantas cotas que você quer fazer? Aí você vai explicar para ele que tem correção e ele toma a melhor opção. Perguntar sobre os dependentes. Tenho dependentes? Tenho. Tenho alimentandos? Tenho.
Então eu preciso de mais informações também desses dependentes, qual que é a idade, onde que eles já estão em faculdade ou não, se estão, preciso dos comprovantes. Então, baseado nessas entrevistas, você vai construindo ali a documentação e a criação da sua declaração. E o seu endereço? Onde fica? Está atualizado na Receita Federal? Se mudou recentemente? Ou já é um endereço mais antigo? Ele também vai te dar algumas respostas, vai te trazer informações e diante disso você também já prepara mais uma partezinha da sua declaração. É a primeira vez que você está declarando? Você já declara há muitos anos? Como é que é essa situação? Não, é a primeira vez. Falar, então é a primeira vez, a gente vai mais profundo em alguns cálculos. Não, eu já declaro há algum tempo. Então você pode trazer para mim a cópia da sua última declaração, porque eu preciso estar embasado, eu preciso estar com o mesmo formato e seguir a mesma linha, principalmente quando se trata de bens e direitos, quando se trata de dívidas em anos reais. Então eu preciso seguir ali um passo a passo. Preciso também que a pessoa me informe que tipo de rendimentos que ela tem. Se ela tem rendimentos, se as rendas dela vêm de uma pessoa jurídica, se ela é uma empregada, é uma empregada do setor privado, se ela é um profissional liberal, se ela é dono de empresas, se ela tem um microempreendedor, então eu preciso definir, diferenciar da onde que vêm as rendas dela. Além da renda da empresa privada, você tem rendas de aluguel, você tem rendas de imóveis, locação de imóveis, rendas de parceria de contratos. Se você for autônomo, que tipo de profissão que você tem? Quais as rendas existentes? Quem são as pessoas que te pagaram durante esse ano? Se você é fisioterapeuta, se você é dentista, se você é contador. Ah, você conhece o Carnê-Leão? Você fez Carnê-Leão? Você fez recolhimento ao longo do mês? Então são várias perguntas. São várias perguntas que a gente tem que se preocupar e tem que cuidar o tempo todo para que os clientes saiam ali com a melhor informação e a gente consiga colocar todos os dados que realmente são importantes aqui naquela declaração. Quando ele te responder mais essas perguntas, você vai fazer outros questionamentos. E com relação a seus bens? Como que está essa situação dos seus bens e direitos? Você comprou alguma coisa nova nesse último ano? Você adquiriu algum veículo, alguma casa, alguma fazenda, alguma outra propriedade? Você fez investimentos em bolsa? Você fez algum tipo de aplicação em poupanças ou aplicações de renda fixa? Como que foi esse trâmite durante o último ano com relação aos seus bens e direitos? Ah, você vendeu alguma coisa a prazo? Tem direitos a receber no futuro? Você também tem valores pagos de previdência privada que vão te gerar um retorno depois no futuro? Então você precisa de ter essas informações também muito claras para que você consiga colocar tudo de forma muito estruturada ali dentro da declaração. Continuando os questionamentos, pergunte a ele: ah, você tem alguma doação? O ano passado foi de eleição. Você fez alguma doação para alguma campanha eleitoral ou para algum candidato a política, a vereador, prefeito? Ele vai te responder com alguma informação. Se ele fez, ele vai ter que te trazer recibos eleitorais, ele vai ter que trazer todos os dados para que você consiga inserir de forma correta ali dentro da declaração. Pode ser que seja uma outro tipo de pessoa. Apareceu para você também um produtor rural, falando assim: olha, eu preciso declarar meu imposto de renda e preciso regularizar. Se for um produtor rural, é uma declaração um pouco mais elaborada ainda. Todas são, mas essa é um pouco mais, porque você tem que fechar o caixa da atividade rural dessa pessoa. Você tem que ter todas as receitas, todas as despesas, todos os bens da atividade rural. Você tem que ter ali também todas as dívidas vinculadas. E são informações que você vai ter que pedir mais coisas para o banco. Essa documentação que ele vai te trazer de documentos fiscais ali para compor esse caixa da atividade rural, ela é densa, ela é muita informação. Você tem que se apropriar, você tem que definir e clarear da onde que se trata essa receita. Essa receita realmente veio da atividade rural? Não, essa despesa é da casa da pessoa. Então você tem que fazer várias classificações. Então são muitos negocinhos ali que você tem que estar o tempo todo atento para que o seu cliente não tenha qualquer problema no futuro. Se a pessoa também faz investimentos na bolsa, ela também tem que trazer toda a documentação desses fundos de ações, fundos imobiliários, quais foram os ganhos. Geralmente, as instituições financeiras disponibilizam todos esses documentos para que a pessoa traga para nós contadores, né,
para que a gente consiga inserir os dados da melhor forma correta. Normalmente as instituições entregam tudo isso aí. Se você também vendeu algum bem ou imóvel que gerou ganho de capital, você tem que fazer esse questionamento para o seu futuro cliente ali. Porque se ele fez, tem que saber se ele fez essa venda, se ele gerou o programa de ganho de capital, se esse recebimento é a prazo, se é a longo prazo, se ele vai ter que trazer o DARF do recolhimento para que você informe ele também. Você vai questionar ele também se ele fez doações para o Instituto da Criança e do Adolescente, se ele fez doações para algum outro tipo de instituição que leva ele a bater alguma coisa em relação aos impostos. Você precisa que ele também tenha em mãos todos os pagamentos que ele efetuou que são passíveis de ter dedução dentro do imposto de renda. Então ele tem que trazer notas fiscais para você de médicos, dentistas, laboratórios, tem que trazer boleto de faculdade ou aquele informe que o banco, que a própria faculdade te entrega, para que você consiga também explicar para ele onde que deduz, qual que é o valor que deduz, qual que é o valor por dependente, quais são essas variantes aí que podem no futuro, no final da declaração ali, também fazer com que ele deduza o valor a ser pago da declaração do imposto de renda dele. Precisamos, além disso tudo, ouvir o cliente. Você tem que ouvir, entender, verificar se ele não pode estar deixando alguma coisa sem te dizer. Então você precisa estreitar uma relação ali de, de parceria com ele. Você vai entregar o seu melhor serviço, porém ele também tem que te trazer toda a documentação da melhor forma possível. Senão a gente não consegue fazer um excelente trabalho e até fidelizar aquele cliente. Então essa entrevista é preciso que você realmente guarde um tempo e se prepare para ela, para que você consiga falar com a pessoa, ouvir e fazer as perguntas certas para que ela te traga todas as respostas que você precisa, para que você consiga então fazer a melhor declaração de imposto de renda da sua vida, que é a nossa proposta do curso. Vejo você daqui a pouco no próximo módulo para a gente começar a fazer o preenchimento das declarações. Tenha uma excelente dia, tenha uma excelente tarde.